Oi, gente, muito boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no nosso canal. Eu espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Eu estou fazendo com muita dedicação, com muito carinho e muito amor, gratuitamente aí para todos vocês, todos que quiserem assistir e aprender, né, de alguma forma aqui, alguma coisa comigo sobre direito do trabalho, uma disciplina que cada dia eu a amo mais e cada dia penso assim, tenho mais a certeza que realmente encontrei o concurso dos meus sonhos, né? Encontrei uma disciplina onde eu realmente me identifico e onde é gostoso, né, estudar. Eu acho que o bacana é isso, é você se interessar pela disciplina, cada dia você tentar buscar entender um pouco mais sobre aquele conteúdo, porque você está se identificando muito, porque você está amando muito estudar tudo aquilo, e eu acho que é essa empolgação que nos faz passar em concurso público. Eu já estudava Direito do Trabalho na época da faculdade, né? Eu fiz estágios também para o TRT, fiz estágios não, fiz provas, né? Mas não cheguei a trabalhar mesmo como estagiária, porque quando eu fiz essas provas, né, eu já estava no final do período, e aí o TRT, ele só contrata, né, só aceita o estagiário se você tiver, salvo engano, um ano, um ano a se formar, uma coisa assim. Né? E aí, como no meu caso só faltava um período, que era 6 meses, então aí eles falaram que não dava mais para eu entrar, mas tudo bem, eu estava trabalhando no Ministério Público, eu fiz também prova para o Ministério Público do Trabalho, passei, mas não fui, não quis assumir, tinha tempo hábil para isso, mas não quis porque eu já estava trabalhando no Ministério Público Estadual, e aí depois, no finalzinho mesmo, assim, já lá no 10º período, saiu o estágio para o TRT, né? E aí eu fiz, passei, mas também não pude ser chamada, né? No caso, né? Eu não pude assumir, tendo em vista o prazo que já estava expirando ali, eu já estava para terminar a faculdade. E aí, então, assim, eu sempre trabalhei muito com direito do trabalho, a minha OAB foi, a segunda fase foi é, a disciplina escolhida foi direito do trabalho, né, para fazer a peça. E eu sempre estudei muito direito do trabalho. Só que assim, eu nunca tinha estudado com tantos detalhes, entende? Com tanta riqueza de detalhes. E aí agora que eu estou estudando para o concurso, eu estou vendo o quão é linda essa disciplina, o quão eu estou apaixonada por ela. E aí isso me motiva a vir aqui passar vídeos para vocês, né? Na medida do que eu posso, eu ia dizer todos os dias, mas nem sempre eu posso passar, porque eu tenho uma casa, né, para cuidar, eu também sou dona de casa, moro com o meu noivo, não sou casada ainda, mas vou casar, mas é como se fosse, porque moro com o meu noivo, e aí ele trabalha fora, né, tem uma rotina totalmente diferente da minha, e também, para quem não sabe, eu sou advogada, então eu trabalho também na advocacia, tenho vários processos para dar andamento, então não me sobra tanto tempo assim para gravar vídeos, porque eu preciso priorizar os meus estudos, obviamente. Mas na medida do que eu posso, eu venho gravar vídeos aqui para vocês e compartilhar um pouquinho do meu conhecimento, porque eu adoro também compartilhar. Eu acho que dessa forma eu aprendo bem mais, né? Tanto eu passo conteúdo para vocês, como também fixo o conteúdo na minha mente de uma forma maravilhosa e de uma forma muito eficaz, né? Então é isso. Dado o recado, o desabafo, melhor dizendo, vamos falar hoje sobre a interrupção e a suspensão no contrato de trabalho. Na última aula, eu falei para vocês que o contrato de trabalho, em regra, ele só pode ser alterado se não gerar prejuízo, né, ao empregado, e, além disso, tem que ter o seu mútuo conhecimento. E aí eu conversei com vocês várias situações. Conversei com vocês sobre o jus variandi, que é o direito que o empregador tem de fazer algumas alterações de forma unilateral no contrato de trabalho. Conversei com vocês sobre o jus resistente, né, que aí já é o empregado, quando o empregador extrapola no uso do jus variandi.
Conversei com vocês também sobre a transferência definitiva, a transferência provisória do empregado, né, para prestar o seu serviço. O empregado trabalha no local X, vai ser transferido provisória definitivamente para um outro local, tem lá suas características e também as suas diferenças. Conversei com vocês sobre tudo isso aí. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que ele não cai em prova. Ele despenca, minha gente, ele despenca. E é um assunto relativamente fácil. Por quê? Porque é decoreba. Eu, particularmente, gosto mais da lógica, de entender a lógica da coisa, entende? Eu acho que dessa forma eu consigo interpretar melhor a questão. Mas existem algumas coisas que você precisa decorar. Só que, assim, no caso concreto, você tem que saber o que você está fazendo. Não vá, só porque é uma regra, eu vou explicar já já para vocês, não é que não existe exceção. Tudo na vida existe exceção, nada é absoluto. Mas a parte de interrupção e suspensão do contrato de trabalho é massa, porque a maioria das hipóteses está na lei. Então, assim, só é você memorizar. Chato é, mas você imprime, você lê todos os dias e você vai fixando ali na sua memória de longo prazo, certo? Então, vamos conversar hoje. Vamos passar agora ao estudo da interrupção e suspensão do contrato de trabalho. Gente, interrupção do contrato de trabalho é uma coisa e suspensão do contrato de trabalho é uma outra coisa. Porém, no contrato de trabalho existem essas duas hipóteses. Exemplo, quando você falta ao trabalho, por exemplo, para ir ao médico, é uma falta justificada. Você não pega um atestado médico ou um laudo médico, em regra um atestado médico. Não tem aquele atestado? Né? Todo mundo, dia de segunda-feira, corre para a urgência para poder ter uma consulta médica e aí justificar para você não perder o seu dia de trabalho, não tem? Então, ali a gente está falando da hipótese de interrupção do contrato de trabalho. É quando você falta ao trabalho de forma justificada. E aí, nesse caso de interrupção do contrato de trabalho, você não trabalha, porém, você recebe e aquela sua falta conta como tempo de serviço para todos os efeitos legais. Já na interrupção, você também não trabalha, porém, você não recebe e aquela sua falta não conta como tempo de serviço. Essa é a grande diferença entre interrupção e suspensão do contrato de trabalho. No caso concreto, você vai entender o que se trata de interrupção e o que se trata de suspensão, porque a própria questão vai deixar claro para você isso. E você vai fazer a interpretação, você vai fazer o raciocínio em cima da questão e você vai entender que aquilo ali não pode ser descontado do seu salário. Ou é uma situação onde deve ser descontado do seu salário, porque não é justo você receber, entende? É massa, porque você, num caso concreto, no cotidiano, na sua vida real mesmo, você consegue interpretar o que é uma hipótese onde você deve receber, e aí é caso de interrupção do contrato de trabalho, e quando você não deve receber, e aí é caso de suspensão do contrato de trabalho. Certo? Fechou? Fechou, né? Entendeu? Entendeu, né? Ok. Então vamos para os exemplos, né, minha gente? Porque nada melhor do que os nossos maravilhosos exemplos. E aí, como eu falei para vocês, assim como a interrupção e assim como a suspensão, ambos estão previstos na lei, não é aleatório, não. Você tem a certeza do que é interrupção e do que é suspensão, com base na lei, porque está escrito na lei, certo? Então, nós vamos agora aqui para a nossa maravilhosa CLT, né? Porque a gente estuda com a CLT, porque na hora da prova é questão de lei, realmente, é letra de lei que vai ser cobrado. Então, vamos aqui para a nossa CLT, para o artigo 473, porque lá está o rol de todas as hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. Só que, assim, espalhado pela CLT, existem outras situações, tá? Mas o rol quase que dominante aí
de hipótese de interrupção de contrato de trabalho está previsto lá no artigo 473 da CLT. Gente, eu estou um pouco ofegante porque eu acabei de tomar sorvete. E aí, o que é que acontece? Eu sou intolerante à lactose, certo? E aí, quando eu tomo qualquer coisa que eu... deixa eu respirar, né? Quando eu tomo, assim, qualquer coisa que contenha leite, eu fico um pouco com falta de ar, dentre outros efeitos colaterais que surgem. Por isso que eu estou, assim, um pouco ofegante, né? Além de estar ansiosa aqui para passar conteúdo para vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela para a gente ir lá para a CLT, para lermos as hipóteses de interrupção e também de suspensão do contrato de trabalho. Bora lá. Vamos ver. Artigo, Ctrl F. Artigo 473. Simbora. Achei. Deixa eu fazer aqui novo compartilhamento, porque da última vez não deu certo e eu não consegui. Vamos ver se é essa aqui. Quando eu fui ver, não tinha. É essa mesmo. Então, bora lá. Artigo 473. Não, nem, como é que eu posso dizer? Não é pouco, né? Não é pouco falar para vocês que vocês precisam decorar isso aqui, tá? O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do seu salário. Então, é hipótese de interrupção, porque ele recebe, ele só não trabalha, tá? O empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário. Aí, bora lá. Simbora começar as hipóteses. Até 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sobre a sua dependência econômica. Inciso 2. Até 3 dias consecutivos em virtude do casamento. Então, casou, tem 3 dias de núpcias, 3 dias de lua de mel. Artigo 3º. Por 5 dias consecutivos em caso de nascimento do filho. Artigo 4º. Por 1 dia em cada 12 meses de trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. 5, até 2 dias consecutivos ou não, para fins de se alistar eleitor nos termos da lei respectiva. 6, no período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. Certo? Bora lá, hipótese também de interrupção. Gente, olha, deixa eu fazer uma observação com relação a esse item aqui. Serviço militar. Deixa eu ampliar aqui. Oxe, não estou conseguindo ampliar. Espera aí, vamos interromper o compartilhamento, que é melhor. Inciso 6, né? Fala, vamos lá. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. Certo? Esse inciso, o inciso 6 do artigo 473, ele está se referindo não à prestação do serviço militar, e sim à apresentação ao serviço militar. Você entende a diferença? Vamos lá, deixa eu explicar melhor. Você, do sexo masculino, né? Quando você completa 18 anos, você precisa ir se alistar, né? Isso eu não entendo bem a nomenclatura direito, mas eu acredito que é dessa forma. Quando você completa 18 anos, você precisa ir até o local determinado, não sei se é quartel, né, do exército, mas você precisa ir em um local determinado se alistar, né? Isso, pronto. Aí é a hipótese de interrupção, quando você completa 18 anos e vai até o local determinado para fazer o seu alistamento,
Você vai se apresentar ao serviço militar obrigatório. Neste caso, é hipótese de interrupção. Aí, suponhamos que você seja convocado para prestar o serviço militar obrigatório. Você foi escolhido lá para você prestar esse serviço, que eu também não sei de quanto tempo é, tá? Não sei, mas eu sei que esse trabalho, enfim, eu conheço algumas pessoas que já serviram ao Exército. Você é convocado. Enquanto você estiver prestando serviço militar obrigatório, o seu contrato ele fica suspenso. Ele não fica interrompido, ele fica suspenso. Você não trabalha, mas também você não recebe. Entende? A sutil diferença. Se você é chamado, não. Se você completa 18 anos e vai fazer o seu alistamento militar, você tem o seu contrato interrompido. Você não trabalha, mas recebe. Se você vai prestar o serviço militar, aí o seu contrato ele fica suspenso. Você não trabalha e não recebe. Entende? Bora. Vamos seguir. Compartilhar aqui de novo para vocês. Então, vamos lá. No período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. 7. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. 8. Pelo tempo que se fizer necessário quando tiver que comparecer em juízo. Né? Então, suponhamos que você foi chamado para participar de um júri, né? Como jurado. Então, pelo tempo que se fizer necessário, a sua participação lá no juízo, né? Naquele júri lá específico, por exemplo, você vai ser dispensado e você não vai trabalhar, mas vai receber, o seu contrato será interrompido. Outro exemplo, você vai servir como testemunha, interrupção do contrato de trabalho, né? Você vai para uma audiência onde você é autor, onde você é réu, interrupção do contrato de trabalho. Bora lá. Pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Esse inciso raramente cai em prova, mas cai. E você precisa saber. Gente, essa participação de reunião em organismo internacional inclui a viagem de ida e a viagem de volta. Não é só o tempo que ele está lá na reunião, não, viu? Ou ela. É a sua participação, você indo e voltando, incluindo a sua viagem, tá? Então, vamos ler de novo. Pelo tempo em que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Dispensa, aí tem o 10, né, inciso 10, dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou exames complementares durante o período de gravidez. Olha só! Nossa! Gente, isso aqui mudou. Este ano, com a medida provisória, vejam só. A bateria do meu coisa tá ruim já, mas enfim, vamos assim mesmo. Gente, olha aqui a alteração que foi feita agora. Cadê? Redação dada pela medida provisória 1116 de 2022. Quem não lê a CLT, o que é que acontece? Reprova, né? Vá pegar material aí, feito por não sei quem, não leia, não. O que tem? Olha o que era dito antigamente, com a reforma de 2016, com a Lei 13.257, 13.257. Qual era a redação? Vamos ler aqui. Até 2 dias para acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período de gravidez de sua esposa ou companheira. Era até 2 dias. 2 dias. Agora são até 6 consultas médicas.
Isso mudou agora em 2022. Olha só, eu inclusive tenho que fazer alteração no meu material, porque o meu material está errado. Gente, quem não lê a lei atualizada realmente acaba passando pela sorte. Deixa eu atualizar aqui o meu material, porque nem eu tinha visto isso. São até, tudo bem, né? Medida provisória, mas vai que ela esteja em vigência ainda no dia da prova, né? Então vamos colocar até 6 consultas. Seis consultas médicas. Medida provisória 2022. Recente. Bora, simbora. Por um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Aí aqui foi incluído, né, pela Lei 13.257 de 2016. É uma alteração relativamente recente, tá? Até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada. Então, vamos ler de novo que essa alteração foi em 2018, até 3 dias em cada 12 meses de trabalho, em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada, tá? Então, aquele que é portador dessa doença horrível tem aí a dispensa do trabalho, né, na hipótese de interrupção do contrato de trabalho, certo? Vamos continuar lendo aqui. Aí aqui tem dizendo, parágrafo único, o prazo a que se refere o inciso 3, caput, será contado a partir da data de nascimento do filho, né? Então, o artigo 3, ele fala que hipótese de interrupção do contrato de trabalho, o afastamento, no caso, né, do local de trabalho por 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho. E aí esse tempo será contado a partir do nascimento da criança, né? Isso é bacana, porque às vezes você precisa se ausentar antes do nascimento, porque a mãe, né, foi para a maternidade, por exemplo, e aí acabou ficando lá em trabalho de parto por um dia e meio, enfim, às vezes tem partos bem complicados, então só conta realmente do nascimento da criança. Legal isso aqui. Pronto, já lemos, né, todas as hipóteses aqui. Além das hipóteses previstas no artigo 473, a gente ainda tem aqui outras modalidades que também são interpretadas como interrupção do contrato de trabalho, como, por exemplo, a paralisação de empresas, né? Então, suponhamos que a empresa paralisa suas atividades, né? Esta paralisação ela é contada para os empregados como hipótese de interrupção do contrato de trabalho, até porque eles não têm culpa, né, de seus empregadores paralisarem as suas atividades, né? Então, nesse caso, interrupção do contrato de trabalho. Prontidão e sobreaviso, também hipótese de interrupção de contrato de trabalho. A prontidão é quando você está no local de trabalho aguardando ordens do seu empregador. O sobreaviso é quando você está em casa aguardando ordens do seu empregador. Também, nessas duas hipóteses, são hipóteses de interrupção do contrato de trabalho. O lockout, que é proibido no Brasil, é quando há a paralisação por parte do empregador com o objetivo de frustrar uma negociação coletiva. Não é permitido, né, essa paralisação das atividades por parte do empregador, certo? Mas se ela vier a ocorrer, é hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Na licença maternidade, né, que em regra é até 120 dias, também é hipótese de interrupção do contrato de trabalho. No período de férias, você está de férias, você
está gozando as suas férias depois de arduamente trabalhar por 12 meses. Hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Repouso semanal remunerado. Hipótese de interrupção do contrato de trabalho. É por isso que quando você falta algum dia da semana, e a questão ela vai lhe dizer se você faltou ou não, para você fazer essa interpretação, esse raciocínio, quando você falta durante a semana, você perde a remuneração do final de semana remunerado, do descanso, né, do final de semana remunerado. Então, quando eu trabalhava na iniciativa privada, que às vezes eu faltava ao trabalho, não era pouco, porque eu não gostava de trabalhar, de bater ponto, eu nunca gostei de bater ponto, sempre gostei de ter os meus horários livres, né, mas pobre, querendo não trabalhar, é uma loucura. Mas, enfim, quando eu faltava e não justificava, né, era uma falta injustificada, aí eu perdia a remuneração no final de semana. Aquilo ali era descontado no meu, na minha remuneração, né? Porque você só recebe, mesmo sem trabalhar, no final de semana, né? No seu dia de folga, por exemplo, se você trabalhar regularmente durante a semana. Então, repouso semanal remunerado é hipótese de interrupção do contrato de trabalho, desde que você não falte, né, a sua carga horária, certo? Além disso, a licença paternidade de até 5 dias, né? Na verdade, é de 5 dias mesmo, e não até. Também é hipótese de interrupção do contrato de trabalho, o aborto não criminoso, tá? Que é aquele aborto espontâneo, também é hipótese de interrupção do contrato de trabalho. E aí, a mulher, né, que sofrer este aborto espontâneo, ela terá até 2 semanas para ficar em casa, né, de resguardo, enfim, se recuperando deste aborto, certo? Também é hipótese de interrupção, e ela recebe por essas 2 semanas que estiver em casa de boa, descansando, tá? Os feriados também hipótese de interrupção, então, dia 1º de maio, que é dia do trabalhador, salvo engano, São João, né, dia 24, dia das crianças e Nossa Senhora Aparecida, que é dia 12. O que mais que tem de feriado? Dia 1º, né, que é dia da paz universal, 1º de janeiro, no caso, né? O que mais, meu Deus? Vários feriados que tem aí, eu não me lembro. Mas, enfim, feriados em geral. Hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Licença remunerada, também hipótese de interrupção do contrato de trabalho. Acidente de trabalho. Só é hipótese de de interrupção do contrato de trabalho os primeiros 15 dias. A partir do 16º dia já é hipótese de suspensão do contrato de trabalho, porque o empregado ele passa a receber pelo INSS, né? E não pelo empregador. Os 15 primeiros dias, quem paga ao empregado é o empregador, por isso que é a hipótese de interrupção. A partir do 16º dia, ele vai passar a receber auxílio-doença, auxílio alguma coisa pelo INSS. E aí, neste caso, hipótese de suspensão. Prestar atenção nisto, tá? Galera, vamos conversar aqui acerca da suspensão do contrato de trabalho? Bora? Vamos ou bora? Vamos, né? Deixa eu só dar uma situada aqui na lei. Na lei, porque eu fiquei surpresa com essa mudança tão recente. E vai cair na prova, lógico, né? A gente sabe que tudo que é novo, eles gostam de cobrar. Deixa eu só ver aqui uma coisa, rapidex, e eu já começo com vocês as hipóteses de suspensão. Pronto, é isso mesmo. Vamos conversar acerca das hipóteses de suspensão do contrato de trabalho? Simbora? Toma uma água aí, dá uma respirada e vamos, né? Vamos ou bora?
Vamos ou bora? Vamos, né? Simbora, minha gente, conversar acerca das hipóteses de suspensão do contrato de trabalho. Gente, eu acabei de falar para vocês que quando é hipótese de interrupção do contrato de trabalho, vocês conseguem identificar que é justo vocês receberem, mesmo tendo se ausentado do trabalho? É justo, né? Por exemplo, nasceu seu filho. É justo você ter a sua licença maternidade para ficar os primeiros meses, né, amamentando ali a sua criança. No caso de falecimento, é justo você se ausentar até 2 dias consecutivos ou não, né, no caso de falecimento, para você ir lá, velar, né, o seu ente querido, o seu pai, sua mãe, seu irmão, enfim, né, uma pessoa próxima, seja ascendente, seja descendente, né? No caso, por exemplo, de núpcias, você vai casar. Gente, você vai casar. É justo, sabe? Você se ausentar, então a gente identifica que é justo você se ausentar do seu local de trabalho e ainda assim você receber, porque é um fato muito importante que fez você se ausentar. Não é algo que necessariamente você quis, mas é algo que aconteceu, né? Uma consequência da vida, enfim. Não foi uma coisa que você necessariamente causou, né? Tem algumas coisas que sim, né? Como, por exemplo, o casamento. Mas, enfim, você doou sangue, é justo você ficar um dia de repouso, até porque às vezes a pessoa até passa mal, né? Doando sangue, tem todas essas circunstâncias. Tudo é pensado, nada é por acaso, certo? Então, a gente identifica que são hipóteses que é justo você receber por aquele dia que você não trabalhou, tá? Na suspensão, é um pouco diferente. Na suspensão, é mais a sua vontade de realizar determinadas coisas concomitantemente o seu contrato de trabalho, e aí você pede, né, uma licença, entre aspas, para deixar o seu contrato de trabalho ali suspenso e você ir realizar aquilo que você buscou, que você galgou. Como, por exemplo, um encargo público. Um encargo público é hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Por quê? Porque você resolveu, por exemplo, se candidatar a vereador, né? Você é uma pessoa muito benquista pela sociedade, pela sua comunidade, e você resolveu se candidatar a vereador. E você ganhou. Você vai pedir a suspensão do seu contrato de trabalho para você exercer lá o seu cargo público como vereador. Entende? Então, é justo que o seu contrato de trabalho fique suspenso. Você vai receber enquanto você está lá exercendo o seu cargo político? Não, lógico que não, certo? Mandato sindical. Você é um representante dos trabalhadores. Vai lá exercer o seu mandato sindical, né, como dirigente sindical, né? Lembrando que é só para direção mesmo, né? Aqueles que assumem a direção do sindicato, por exemplo. Você é um dirigente sindical. Neste caso, você terá o seu contrato de trabalho suspenso. No caso de greve, né, enquanto durar a greve, o seu contrato de trabalho ficará suspenso, porque já imaginou? Você entra em greve contra o seu empregador porque você não está gostando do que está estipulado ali nos contratos, ou o que mudou, etc., e você entra em greve reivindicando melhorias no seu contrato de trabalho. E aí o empregador, no final, ele ainda tem que pagar por aqueles dias que você estava protestando contra ele, contra as normas dele. Não cabe, né, minha gente? É só a gente usar a lógica, entende? É só usar a lógica. Hipótese de suspensão. Suspensão disciplinar de até 30 dias, caso de suspensão de contrato de trabalho. E aí, se essa suspensão durar mais de 30 dias, tem aqui, ó, o artigo 473, que diz que é caso de rescisão injusta, né? E aí você pode pedir a rescisão indireta neste caso. Vamos ler aqui o artigo 474. A suspensão do empregado por mais de 30 dias consecutivos importa na rescisão injusta do contrato de trabalho. Então, a suspensão disciplinar ela vai até 30 dias, e neste caso será hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Você está recebendo
benefício previdenciário, também hipótese de suspensão, como, por exemplo, um auxílio-doença, é hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Né? Diretor de sociedade anônima, desde que inexista, né, a subordinação jurídica, neste caso também hipótese de suspensão. Intervalos intra e interjornada, que são aqueles intervalos tanto para o almoço como o intervalo entre uma jornada de trabalho e outra. Neste caso também, hipótese de suspensão do contrato de trabalho, tá? Que mais? Prisão sem trânsito em julgado, hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Porém, se você for condenado e não houver a suspensão da execução da pena, é caso de rescisão do contrato de trabalho. Lembrar disso, que ela só vai ser hipótese de suspensão do contrato de trabalho quando não existir o trânsito em julgado do processo. A partir do trânsito em julgado do processo, se a pena não for suspensa, né, que a gente sabe que existe a suspensão da execução penal, né? Se não houver a suspensão, nesse caso, a hipótese de rescisão do contrato de trabalho, tá? No caso de violência doméstica, quando a empregada, por exemplo, ela é forçada, né, a se afastar do local de trabalho, então, este afastamento, ele dura, em regra, até 6 meses, tá? E é hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Inquérito para apuração de falta grave, também é hipótese de suspensão do contrato de trabalho. Qualificação profissional, você precisa sair para fazer um curso fora, né, de 2 até 5 meses, por exemplo, hipótese de suspensão. Serviço militar obrigatório, quando você vai prestar, quando você vai trabalhar. E aí, nesse caso, é hipótese de suspensão. Aposentadoria por invalidez, né? Você é aposentado por invalidez, e aí você precisa ficar um tempo com seu contrato de trabalho suspenso até efetivar este benefício. Acidente de trabalho após 15 dias. Acabei de falar para vocês que os 15 primeiros dias esses dias são pagos pelo seu empregador, logo, hipótese de interrupção. A partir do 16º dia, hipótese de suspensão, porque você passa a receber pelo INSS, certo? Aí eu quero ler com vocês o artigo agora 476A. Vamos ler aqui. 476A. Vamos ver o que diz o 476A. O contrato de trabalho poderá ser suspenso por um período de 2 a 5 meses para participação de empregado em curso ou programa de qualificação profissional, oferecido pelo empregador com duração equivalente à suspensão contratual, mediante previsão em convenção ou acordo coletivo de trabalho e aquiescência formal do empregado. Lembra que eu acabei de falar para vocês que a qualificação profissional ela pode durar de 2 a 5 meses? E, nesse caso, a hipótese de suspensão? Pronto, o nosso artigo 476A nos autoriza, né, a se ausentar para qualificação profissional. Tá bom? Atestado médico. O atestado médico, a mesma coisa da questão do acidente de trabalho. Se o atestado médico for de até 15 dias, né, quem paga é o seu empregador, e a hipótese de interrupção. A partir do 16º dia, hipótese de suspensão. Eu me lembro que quando eu trabalhava na iniciativa privada, não tem tanto tempo assim, né? Como é que se diz? Não tem tanto tempo assim. Eu precisei me ausentar, né, do meu local de trabalho para fazer uma cirurgia. Eu estava desenvolveu, né, em mim um lipoma, que é um bolo de gordura, que ele se desenvolveu de forma superficial na minha pele. E aí eu precisei me ausentar para realizar essa cirurgia. Aí o médico, né, que fez a minha cirurgia,
ele perguntou se eu achava que eu ia precisar de mais de 15 dias para me recuperar, porque tinha pontos e tudo mais, salvo engano, foram uns 14 pontos que eu peguei. E aí eu falei, não, doutor, a gente que trabalha na iniciativa privada sabe de muita coisa, né? Dos nossos direitos. E aí eu já tinha ciência, né? Que se eu pegasse mais de 15 dias, eu ia ter que requerer receber pelo INSS, e eu sei a morosidade, né? E é receber alguma coisa pelo INSS. Você morre e não recebe. Aí eu falei, não, doutor, pode colocar aí 15 dias mesmo. Eu acredito que é o suficiente. E não era, gente, não era. Eu passei os 15 dias em casa muito mal, foi uma recuperação muito difícil. E aí, no 15º dia, né, eu tive que voltar a trabalhar. Na realidade, no 16º, porque é 15 dias fechado, né? Inclusive o 15º. No 16º dia, eu precisei voltar a trabalhar. E aí, eu cheguei lá, aí falei que o meu médico tinha me recomendado, né, voltar a trabalhar no 16º, mas que eu precisaria ficar assim, num local onde eu não precisasse me movimentar tanto por conta dos pontos. E eu já tinha retirado, mas assim, ainda não tinha cicatrizado. E aí eu me lembro perfeitamente. E a minha chefe falou bem assim: olha, Fernanda, você faz o seguinte, da próxima vez que você precisar se ausentar, em questão de doença e etc., você pede ao seu médico para prescrever isso por escrito, que você precisa ficar sentado, porque você não pode se movimentar tanto, né? Porque fica chato para mim colocar você para trabalhar em determinado local sem ter a prescrição médica ali fazendo a recomendação. A abençoada estava vendo que eu tinha acabado de sair de uma cirurgia, que era uma situação delicada, e ela precisava de um papel, gente. Ela precisava de um papel para se conscientizar que eu precisava ficar mais quieta, né, fazendo o atendimento. Lá existia o atendimento telemarketing, né, que a gente fazia o atendimento ao cliente, como também o atendimento ali no balcão. Então, era isso que eu queria, né, ficar só no telemarketing, sentada, pelo menos a primeira semana após o retorno. E não aconteceu isso. Eu fiquei com tanta raiva que eu disse, olha, se abrir os pontos, está tudo certo, mas agora eu vou trabalhar. E aí eu me movimentei para tudo que foi lado e, graças a Deus, eu passei por esse período. Então, assim, é difícil, tudo você tem que realmente estar documentado, sabe? Senão você não consegue fazer valer os seus direitos. Então, saibam disso. Vai fazer alguma cirurgia, alguma coisa, os primeiros 15 dias você receberá através do seu empregador, e nesse caso a hipótese de interrupção. A partir do 16º dia, hipótese de suspensão, você deverá requerer juntamente ao INSS. Fechou? Combinado. Agora vamos conversar um pouquinho para encerrar sobre o artigo 4º, parágrafo 1º, desculpa, da CLT, que é uma exceção. São hipóteses de suspensão que eu vou falar aqui para vocês, mas para fins de indenização e estabilidade, vai contar. Em regra, não conta, né, para nenhum efeito legal, mas aí, neste caso, conta, o contrato de trabalho conta. Então, vamos ver aqui o artigo 4º. Simbora. Não quis voltar, não tem problema, a gente volta por aqui. Simbora. Artigo 4º, parágrafo. Cadê? É bem no iniciozinho, né, da legislação. Simbora, meu Deus do céu, quanta coisa arriscada. Simbora. Artigo 5º, passou. Artigo 4º, achei. A linha... Não, parágrafo 1º, né? Vamos lá. Artigo 4º, parágrafo 1º. Computação na contagem de tempo de serviço para efeito de indenização e estabilidade, os períodos em que o empregado estiver
afastado do trabalho, prestando serviço militar e por motivo de acidente de trabalho. Vejam só, para fins de indenização e estabilidade, o período que o empregado estiver prestando serviço militar ou afastado, né, por motivo de acidente de trabalho, irá contar para fins de indenização e estabilidade, que é uma exceção. Por quê? Porque durante a vigência da suspensão do contrato de trabalho, você não trabalha, você não recebe e não conta como tempo de serviço para nenhum, né, efeito. Você não conta como tempo de serviço, né? Já o parágrafo 4º, o artigo 4º, parágrafo 1º, diz que com relação à prestação do serviço militar e o afastamento por motivo de acidente de trabalho vai contar para fins de indenização e também estabilidade. Preste atenção nisso, porque eu acredito que isso vai cair sim, prova, não tem jeito, né? E aí a gente precisa estar sabendo. Veja que foi uma alteração feita pela Lei 13.467 em 2017. Não tem tanto tempo assim, né? Mas é aquela coisa que eu falo. A reforma trabalhista, para fins de concurso público, ela está muito recente, porque depois da reforma, que foi em 2017, não tivemos tantos concursos assim na área de direito do trabalho. Vamos ter agora, né? Está chovendo concursos, mas até este ano não tínhamos, né, tantos concursos assim. É por isso que, para fins de concurso público, eu entendo que está tudo muito recente. E eu entendo também que eles irão, sim, aproveitar essa oportunidade para cobrar o que for necessário. Minha bateria está fraca, meu computador está desligando e eu vou encerrar aqui a live com vocês para que eu não perca este vídeo, certo? Então, eu vou interromper aqui. Eu vou interromper aqui o nosso compartilhamento. E aí eu volto com novas aulas, tá? Para vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau.